Olá pessoal, tudo bom? Sou o professor Nelson Adler. Venho aqui rapidamente falar um pouco sobre política conservadora, que não é a mesma coisa que política da extrema-direita. Muitas vezes as pessoas acreditam que um indivíduo, um partido que pertence, digamos assim, a um modelo conservador, necessariamente é um partido de extrema-direita. E não é bem isso. A gente vai considerar, a gente vai perceber que partidos conservadores, eles podem ter, na verdade, a ideia de não considerar algumas realidades do momento. Eles podem ser contra, por exemplo, uma mudança de caráter cultural, né? Eles podem, por exemplo, ser contra um casamento entre dois homens ou entre duas mulheres. Eles podem, na verdade, ter uma postura de valorizar algumas instituições, como a família, a escola, né, dentro de um princípio muito ligado ao passado. Entretanto, um político conservador, o partido conservador, um modelo conservador não é a favor, por exemplo, de ideias extremistas, autoritárias, violentas, tá? Ou antidemocráticas. Que é aí que a gente tem que ter um pouquinho de cuidado, porque a característica de partidos ou de políticos de extrema direita é que normalmente eles são contra a modelos democráticos. Normalmente eles não acreditam num sistema político democrático. E frequentemente eles têm um hábito, uma postura de negacionismo, uma postura de não considerar, por exemplo, o sistema, as instituições democráticas de uma sociedade, logo eles são antidemocráticos, além daquela pitada, daquela ideia, digamos assim, da xenofobia, da aversão ao estrangeiro, uma postura mais racista, tá? Uma postura mais intolerante. Então, tem muito essa situação. Quando muitas vezes as pessoas falam assim, um grupo bolsonarista necessariamente é um grupo conservador, há controvérsias. Por quê? Porque se o indivíduo ele é bolsonarista, ele acredita que ele é também um conservador. Só que entenda que a política conservadora e políticos conservadores normalmente não usam posturas antidemocráticas. Normalmente aceitam um pleito eleitoral de um país, tá? Então tu vai perceber, na verdade, que a saída, por exemplo, do partido conservador na Inglaterra ocorreu agora, há pouco tempo. E eles perderam, digamos assim, num pleito eleitoral, o seu poder, digamos assim, de nomear ou de indicar um primeiro-ministro. Mas não é porque eles perderam um pleito eleitoral que eles questionaram o sistema eleitoral ou não aceitaram um resultado. Porque a característica, justamente, como eu disse, que o modelo conservador, ele tem, na verdade, as premissas em relação assim a determinados valores, a ideia da valorização da família, o comportamento do Estado em determinadas situações, certo? A não mudança do ponto de vista cultural em algumas situações e regras. Entretanto, partidos conservadores no mundo tendem a valorizar, tendem a considerar o Estado de Direito, o sistema democrático. Então, isso são pontos fundamentais. Vamos lembrar que quando Jair Messias Bolsonaro chegou ao poder, administrou durante 4 anos o Brasil como presidente, ele ganhou e mesmo assim questionou o pleito eleitoral brasileiro, mesmo ganhando. Veja que Donald Trump, agora o ex-presidente norte-americano, quando perdeu as eleições, questionou também um pleito eleitoral norte-americano, considerando, levantando dúvidas sobre o pleito eleitoral. Então veja, na verdade, que não dá para considerar que algumas pessoas são necessariamente conservadoras.
Porque o modelo da extrema-direita é não considerar as instituições democráticas, é não considerar o pleito eleitoral. Entretanto, esses indivíduos, eles chegam ao poder justamente a partir desse pleito eleitoral. Vamos lembrar que na década de 30, Adolf Hitler chegou ao poder a partir justamente de um pleito eleitoral democrático. E logo depois que chegou ao poder, minou, acabou com as instituições democráticas da Alemanha da década de 30 e da década de 40. Então tu vai perceber, na verdade, que os modelos, os pleitos eleitorais de uma sociedade, elas são fundamentais e essenciais. Vamos pegar o caso do Partido Republicano nos Estados Unidos. O Partido Republicano norte-americano é um partido, por excelência, conservador. Tem uma postura conservadora. Entretanto, o Partido Republicano conservador norte-americano jamais, em hipótese alguma, questionou o pleito eleitoral, o sistema eleitoral norte-americano. Ah, Nelson, mas o Donald Trump fez esse questionamento. O Donald Trump não é, primeiro, um republicano raiz. Ele é um indivíduo, ele é um oportunista, ele é um outsider da política, ele é um extremista de direita que se diz ser conservador, mas não é. Começa por aí. Então tu vai perceber que até mesmo alguns políticos republicanos, né, que tradicionais, como W. Bush, por exemplo, o ex-presidente norte-americano, como um republicano, ele é um conservador, mas ele não concorda com a postura do Donald Trump. Então tu vai perceber, na verdade, que inclusive ele está apoiando agora a Kamala, a candidata democrata nas eleições norte-americanas. Então a gente deve entender, na verdade, gente, que um partido conservador, ele não necessariamente é um partido de direita extremista. Por quê? Porque partidos conservadores, eles são a favor da democracia, são a favor do pleito eleitoral, são a favor das instituições democráticas de uma sociedade. Um partido de extrema-direita, um político de extrema-direita não aceita isso, não concorda. Normalmente são negacionistas, tanto na questão, por exemplo, do pleito eleitoral, como também são negacionistas na questão, por exemplo, da ciência, da tecnologia. Vamos lembrar o caso das vacinas, os modelos negacionistas. Enquanto o indivíduo, ele pode ser conservador, mas ele ser a favor, por exemplo, da medicina, ele ser a favor, por exemplo, do sistema de vacinas. Então não confunda. A gente não pode confundir, porque políticos conservadores necessariamente não são políticos de extrema-direita. Políticos de extrema-direita se intitulam ser conservadores. Só que nós vamos verificar que uma característica de um conservador é, por exemplo, aceitar, concordar, respeitar o sistema eleitoral e, mais do que isso, é um democrata. Acredita que a democracia é o melhor sistema político para uma sociedade. Então, essas ideias de considerar, por exemplo, o Donald Trump como um conservador é falso. Ele não é um conservador. Ele é um extremista de direita. A considerar que Jair Messias Bolsonaro é um conservador é falso. Ele não é um conservador, ele é um extremista de direita. Tanto é que suas posturas negacionistas, tanto de Trump como de Bolsonaro, reforçam a ideia não de um democrata, mas sim de um extremista de direita. Não de um conservador, mas sim de indivíduos que não aceitam o sistema eleitoral, são negacionistas, não concordam, não aceitam a medicina que existe hoje, não são a favor, por exemplo, dos processos do sistema, por exemplo, de vacinação. Então nós temos um problema, além do fato da intolerância religiosa, da intolerância ético-racial, que foi o que marcou a política desses senhores. Então, de novo, um político conservador, um partido conservador,
necessariamente não é um sinônimo de um partido de extrema direita. Há uma diferença, e essa diferença está no fato de que o conservador ele tem o direito de não concordar com algumas mudanças que existem hoje. Ele tem o direito, por exemplo, de valorizar os modelos do passado. Tudo bem, mas ele concorda, ele aceita que o melhor sistema é o democrático. Ele aceita o pleito eleitoral, ele aceita os modelos do sistema democrático, tanto do judiciário, como do legislativo, como do executivo, como instituições importantíssimas. O que não acontece com os extremistas de direita. É isso, pessoal. A gente fica hoje por aqui. Um abraço.